Meu nome é Luiz Fernando Marta e este é parte do curso de análise de estruturas peristáticas. E o que nós vamos ver hoje é o método das forças. O método das forças é o primeiro método básico da análise de estruturas e o segundo seria o método de deslocamentos, que vai ser visto em outra aula. Essa aula vai tratar do primeiro, que é o método das forças. Na análise de estrutura peristática, a gente sempre precisa criar um modelo que representa o comportamento da estrutura. Esse modelo é uma simplificação do comportamento. Nesse caso, eu tenho um modelo de um pórtico plano, em que os elementos estruturais, os pilares, os elementos verticais e a viga são representados por linhas nesse modelo. Tá? O modelo, esse modelo em particular tem as dimensões aqui indicadas. Eu tenho cargas aplicadas, eu tenho uma força uniformemente distribuída vertical para baixo na viga, os valores estão indicados, e eu tenho uma carga concentrada, uma força concentrada horizontal naquele nó esquerdo. Na especificação de um modelo estrutural, além da geometria do modelo que está indicada, nós também temos que atribuir propriedades aos elementos estruturais. E no caso aqui nós temos uma propriedade que é o símbolo E, que é o módulo de elasticidade, já vou explicar onde isso aparece. E eu tenho, que aqui está sendo assumido para todas as barras do modelo, eu tenho 3 barras, 2 pilares e uma viga, e esse símbolo A é da área da seção transversal, que também está sendo atribuída para as 3 barras. E o símbolo I é o momento de inércia da seção transversal, que também é atribuído para as 3 barras. O modelo estrutural que nós estamos criando, ele tem que atender uma série de condições matemáticas em si, para que ele possa representar adequadamente o comportamento de uma estrutura real. As condições a serem atendidas são divididas em 3 grupos. Nós temos condições de equilíbrio, condições de compatibilidade e as leis constitutivas dos materiais. As condições de equilíbrio, elas são classificadas entre globais e locais, o que significa que nós temos que atender o equilíbrio global da estrutura, o equilíbrio estático da estrutura globalmente, sendo que as forças aplicadas têm que estar em equilíbrio com as reações de apoio, e localmente também, nós temos que satisfazer o equilíbrio para qualquer porção isolada da estrutura, seja uma barra, seja um nó, elas têm que atender o equilíbrio, as condições de equilíbrio estático do modelo. O outro grupo, que é o grupo de condições de compatibilidade, ele garante uma continuidade geométrica do modelo, são condições geométricas. Tá? E a gente classifica em 2 grupos, as externas e as internas. Tá? E isso nós vamos comentar mais daqui a pouco, porque essa é a essência da análise de estruturas hiperestáticas, que a gente precisa considerar as condições de compatibilidade além das condições de equilíbrio. Tá? Isso é a novidade da análise de estruturas hiperestáticas em relação à análise de estruturas isostáticas, que só precisa das condições de equilíbrio para ser analisada. Além disso, a gente precisa também do terceiro grupo de condições, que não é utilizado em estruturas isostáticas, mas, pelo menos para determinação dos esforços, mas no caso de estruturas hiperestáticas, se nós não considerarmos, nós não vamos conseguir analisar, tem que considerar esse terceiro grupo, que são as leis constitutivas, que é como o material é representado matematicamente no modelo estrutural. No caso nosso simplificado, nós vamos representar isso por relações, tensões, deformações, que são muito simplificadas mesmo. Nós estamos adotando aqui um comportamento linear, elástico, sem limite de resistência por material. Nesse caso é um material único, todas as barras têm o mesmo material. E aqui aparece então esse parâmetro, o módulo de elasticidade, que ele estabelece uma relação entre a tensão normal a qualquer seção transversal e a deformação naquele ponto. Tá? Então essa relação é uma relação linear dada por esse parâmetro, e por isso que a gente precisa fornecer esse parâmetro. Eu vou mostrar então, através desse exemplo, como que essas condições que nós estabelecemos são utilizadas na análise de estruturas. Tá? Nesse caso, então, para eu fazer a imposição dessas condições, eu vou estabelecer um sistema de coordenadas, no caso um sistema de eixo, que pode estar em qualquer posição, a gente já mostrou as dimensões da estrutura, mas eu tenho estabelecido aqui implícito que tem o eixo horizontal X e o eixo vertical Y. Eu também dei nomes aos
nós do modelo que tem apoios, tá? Então, nesse caso, o apoio de engaste, como eu falei, tem 3 restrições e a cada impedimento de rotação ou deslocamento, eu tenho uma reação de apoio. No engaste, como eu tenho 2 impedimentos para deslocamentos, o horizontal e o vertical, e um impedimento de rotação, eu tenho 3 reações de apoio. Tá? Eu vou desenhar essas reações aqui, que são a reação vertical, que eu vou chamar de VA, a reação horizontal, que eu vou chamar de HA, e a reação momento, que é essa aqui. Eu vou utilizar, para diferenciar de forças aplicadas, eu vou usar a notação que eu vou colocar um tracinho no meio da seta para identificar que isso é uma reação de apoio e não uma força aplicada. E no apoio B, nós temos um apoio do segundo gênero que ele tem impedimento só aos deslocamentos horizontal e vertical, não havendo impedimento para rotação. Portanto, ele tem 2 reações de apoio. Lembrando que cada reação de apoio está associada a um impedimento de deslocamento ou rotação. No caso, então, eu tenho uma reação vertical, que eu vou chamar de VB, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HB. Eu indiquei essas reações, todas elas, com os sentidos positivos. Não quer dizer que esses sejam os sentidos finais do modelo. Tá? E aqui tem uma coisa muito importante para identificar o que é uma estrutura hiperestática versus uma estrutura isostática. Nós temos 5 impedimentos de apoio, existe então 5 reações de apoio. Mas no caso do plano, nós temos só 3 condições de equilíbrio globais. Eu tenho que garantir o equilíbrio de forças na direção horizontal, x, eu tenho que garantir o equilíbrio de forças na direção vertical, y, e eu tenho que garantir o equilíbrio de momentos em relação a um ponto qualquer do plano. Só me dá 3 condições de equilíbrio, e isso não é suficiente com essas 5 componentes de reação de apoio para resolver o problema. Isso é a diferença entre uma estrutura hiperestática e uma estrutura isostática. Uma estrutura isostática ela teria exatamente o mesmo número de reações de apoio, ou mesmo de vínculos para ser estável, mas mesmo de reações de apoio, eu poderia resolver o problema utilizando somente condições de equilíbrio. Além das condições de equilíbrio, nós temos que atender também condições de compatibilidade entre deformações e deslocamentos. No caso de estruturas hiperestáticas, nós não temos outra maneira, nós temos que atender isso porque o equilíbrio, como foi dito, não é suficiente. Tá? Eu tenho condições de compatibilidade interna. Tá? Nesse caso, são condições de continuidade internas que elas estão sendo satisfeitas implicitamente quando eu considero a maneira de deformar a estrutura contínua. E eu tenho que considerar as condições de compatibilidade externas, que são com respeito aos vínculos externos de apoio. Nesse caso, eu tenho também 5 condições de compatibilidade externas. Tá? O engaste ele me impõe que eu tenha um deslocamento horizontal e vertical nulos e também a rotação. As condições de compatibilidade externas do modelo estão mostradas nessa figura. Eu tenho a imposição, o engaste me impõe que eu tenho um deslocamento horizontal igual a 0, simbolizada por esse delta A de H. Eu tenho a imposição de que o deslocamento vertical do ponto A é igual a 0 e eu tenho a imposição de que a rotação, simbolizada por θ, é igual a 0 no apoio A. São 3 condições de compatibilidade externas impostas pelo engaste. No caso do apoio do segundo gênero, eu não tenho a imposição da rotação ser igual a 0, porque o apoio não faz essa restrição. São 5, então, condições de compatibilidade externas que nós temos que garantir. Os métodos de análise de estruturas, eles se diferenciam pela maneira como eles consideram as condições de equilíbrio, compatibilidade e leis constitutivas dos materiais. O método das forças, que é o método que nós estamos vendo agora, ele tem uma estratégia de primeiro considerar as condições de equilíbrio, depois a gente considera as leis constitutivas dos materiais e, finalmente, nós consideramos as condições de compatibilidade. O método também é chamado método da compatibilidade porque as equações finais são equações de compatibilidade. A metodologia de análise pelo método das forças é somar uma série de casos básicos isostáticos que satisfazem condições de equilíbrio do modelo estrutural, mas que não satisfazem condições de compatibilidade do modelo estrutural original, para, na superposição, restabelecer as condições de compatibilidade
que não ficam satisfeitas nos casos básicos isostáticos. Cada solução básica isoladamente não satisfaz as condições de compatibilidade da estrutura original. Essas condições são restabelecidas quando se superpõem todas as soluções básicas. A estrutura utilizada para a superposição de soluções básicas é uma estrutura isostática obtida a partir da estrutura original pela eliminação de vínculos. Esta estrutura isostática é chamada de sistema principal. As forças ou momentos associados aos vínculos liberados são as incógnitas do problema e são chamados de hiperestáticos. Neste exemplo, o que está sendo mostrado aqui é um sistema principal adotado na superposição de soluções básicas isostáticas, os casos básicos. Essa estrutura tem o grau de hiperestaticidade igual a 2. O que é o grau de hiperestaticidade? É o número excedente de incógnitas em relação às condições de equilíbrio. Nós temos 5 componentes de reação de apoio do problema, são 5 incógnitas, e nós temos 3 equações globais de equilíbrio, e, portanto, nós temos um grau de hiperestaticidade igual a 2. A escolha do sistema principal é feita através selecionando 2 vínculos, nesse caso, da estrutura hiperestática original, para se eliminar e chegar na estrutura isostática. O exemplo mostra que, arbitrariamente, eu escolhi eliminar a condição de compatibilidade, a restrição do engaste. Então, nesse caso aqui, a minha rotação é diferente de 0, na estrutura original isso aqui é igual a 0, e eliminei e transformei o engaste num apoio de segundo gênero, e eliminei também a restrição ao deslocamento horizontal do apoio B. Tá? Então, eu transformei aquela estrutura hiperestática numa estrutura isostática, mas eu estou violando 2 condições de compatibilidade externas. Tá? Os esforços associados aos vínculos eliminados são as incógnitas do problema e são os hiperestáticos. Nesse caso, o impedimento à rotação estaria associado à reação de apoio momento MA. Então, o hiperestático, que a gente chama de X1 e X2, X1 é igual a reação momento MA, e o hiperestático X2, que é associado ao deslocamento horizontal que foi eliminado, foi liberado, é a reação de apoio HB. A escolha do sistema principal é arbitrária. Nesse caso, nós temos que eliminar 2 vínculos, quaisquer 2 vínculos da estrutura. Entretanto, nós temos que tomar cuidado para não criar uma situação de instabilidade. Por exemplo, eu não poderia eliminar os 2 vínculos de deslocamento horizontal do modelo, porque isso criaria um modelo que não teria nenhuma restrição ao deslocamento horizontal. Essa questão vai ser abordada em outra aula, tá? Mas por hora vamos acreditar que essa escolha foi uma escolha adequada para o sistema principal. Então, agora nós estamos fazendo a mesma simulação do método das forças usando o programa F2. Nós vamos simular a solução pelo método das forças com base nesse programa que foi feito justamente para esse tipo de aula. Tá? O que eu tenho aqui é a estrutura original do problema, que é uma estrutura hiperestática. Eu vou mostrar a configuração deformada, como eu disse. Essa é uma configuração deformada sempre mostrada de uma forma exagerada. Aqui, por exemplo, eu posso ajustar o fator de ampliação. Quer dizer, o que está dizendo esse 500 aqui é que eu tenho uma ampliação dos valores do deslocamento, uma amplificação de valor de 500 vezes. Se eu colocar 1, eu não vou enxergar nada. Tá? Então, eu estou vendo aqui que eu tenho 5 componentes de reação de apoio, já está mostrando os sentidos finais. Né? No caso, nós escolhemos transformar o engaste num apoio de segundo gênero, o engaste da esquerda, ou seja, eliminando a restrição à rotação. O hiperestático, que já está sendo indicado aqui, vai ser essa reação MA, que tem esse valor de 13,39, conforme nós achamos lá. Aqui no apoio da direita, nós vamos transformar isso no apoio de segundo gênero, na solução pelo menos das forças, e o hiperestático correspondente, essa reação ela deu justamente menos 17,29, esse menos significa que está no sentido inverso. A metodologia do método das forças, então, faz o problema recair na superposição de casos básicos isostáticos. O número de casos básicos dessa superposição é sempre igual ao grau de hiperestaticidade do problema, mais 1. No exemplo,
nós temos o grau de hiperestaticidade igual a 2, então nós temos 3 casos básicos. O caso 0 vai ser o caso em que nós vamos isolar o efeito da solicitação externa. No caso, o carregamento da força distribuída na viga e a força concentrada no nó superior esquerdo. Os demais casos, cada um deles vai isolar o efeito das incógnitas, dos hiperestáticos. E nós vamos ver como que isso é feito através deste exemplo. Então, nessa superposição de casos básicos do nosso exemplo, eu estou mostrando aqui o caso 0. Eu tenho o sistema principal com os vínculos eliminados, né? Em vez de engaste eu tenho apoio do segundo gênero, aqui no apoio A, eu tenho, em vez de um apoio do segundo gênero, eu tenho um apoio do primeiro gênero, apoio B, e eu tenho valores nulos dos hiperestáticos no caso 0. O que nós estamos fazendo aqui é isolando o efeito da solicitação externa, são essas cargas aplicadas. Tá? Eu vejo que o meu modelo tem uma deformação, uma configuração deformada, que não satisfaz as condições de compatibilidade externas nos dois apoios A e B. Justamente o que é violado nessas condições de compatibilidade tem um nome, são os chamados termos de carga. Então, o termo de carga delta 1, 0 é a rotação no apoio A, ou seja, na direção do hiperestático X1, que é a rotação na direção do vínculo violado associado ao hiperestático X1, que é o momento em A, e o termo de carga delta 2, 0 é igual ao deslocamento horizontal no apoio B, que é na direção do hiperestático X2, ou seja, na direção do vínculo que foi eliminado, que é o vínculo de deslocamento horizontal no apoio B. É sempre assim, o primeiro índice é na direção do hiperestático e o segundo índice é o caso. Tá? Nos outros casos vão aparecer a mesma coisa. Eu tenho valores para esses termos de carga, no caso são valores pequenos, embora eu tenha desenhado uma configuração deformada aqui, que é visível, essa configuração deformada ela está sempre indicada exagerada, numa escala exagerada para deslocamento. Isso não tem que ser pequeno, uma estrutura civil é uma estrutura rígida, não deve ter grandes deslocamentos, e, na verdade, essa condição de deslocamentos serem pequenos é uma condição que a gente precisa para que tenha um comportamento linear, mas isso é outro capítulo. O que nós temos aqui são valores pequenos de rotação, 10 a menos 3, a ordem de grandeza é pequena, uma rotação muito pequena em radiano, ou então 10 a menos 3 metros. Né? Então, são sempre pequenos deslocamentos. A gente sempre desenha a configuração deformada do modelo de uma forma exagerada. É importante, a gente não consegue resolver uma estrutura hiperestática sem levar em conta a deformação do modelo, mas a gente sempre quer, então, ver a configuração deformada, sempre vamos mostrá-la de uma forma, com uma escala de deslocamentos exagerada. O caso 1 da solução deste problema pelo método das forças é o isolamento do hiperestático X1 no sistema principal. Ocorre que nós não sabemos o valor do hiperestático X1 porque ele é uma incógnita do problema. Então vamos utilizar uma metodologia que é muito comum na análise de estruturas, que é considerar um valor unitário para o hiperestático X1, que é o momento no apoio A, e deixando em evidência o valor de X1 do lado de fora. Assim nós vamos obter a influência do hiperestático X1, dessa maneira. Em muitas situações na análise de estruturas, nós vamos utilizar essa metodologia de considerar um valor unitário para as incógnitas. Tá? O que nós temos aqui, então, dentro do colchete, é o valor, a consideração do valor unitário para X1, e eu tenho uma configuração deformada para o modelo, e isso me mostra que as condições de compatibilidade aqui no modelo nos vínculos violados não estão sendo satisfeitas. Por exemplo, existe uma rotação no apoio A e existe um deslocamento horizontal no apoio B. Dentro da metodologia aqui do método das forças, essa rotação e esse deslocamento nos vínculos eliminados
para a criação do sistema principal são os coeficientes de flexibilidade do problema. Tá? Eu estou, de novo, mostrando aqui a configuração deformada do modelo de uma forma exagerada, e eu também estou mostrando aqui os valores dos coeficientes de flexibilidade. Observe, então, que o segundo índice é o índice do caso 1. Então, nós temos o coeficiente delta 1,1 e o coeficiente delta 2,1. O primeiro índice é na direção de qual hiperestático? O hiperestático x1. Então, o coeficiente de flexibilidade delta 1,1, ele está na direção de x1 e é do caso 1. Quem provocou foi x1 igual a 1. Já o outro coeficiente de flexibilidade desse caso é o delta 2,1, porque ele é na direção do hiperestático x2, mais no caso 1. Os valores estão indicados aqui. De novo, são valores pequenos, da ordem de 10 a menos 3 radianos e 10 a menos 3 metros. O valor positivo aqui desse delta 1 significa que ele tem o sentido anti-horário, que foi o sentido adotado para o valor do hiperestático x1. Sempre o delta 1,1, o índice I igual a J, aqui do coeficiente de flexibilidade, ele é positivo, porque ele é sempre na direção do hiperestático que é aplicado com valor unitário. O delta 2,1 é negativo, que significa que ele é contrário ao que nós vamos atribuir para o valor unitário de x2, no caso 2. Outra coisa que a gente tem que observar é que os coeficientes de flexibilidade têm unidades de rotação e deslocamento, mas sempre divididos pela unidade do hiperestático. No caso do hiperestático x1 é um momento, então a unidade dele é quilonewton vezes metro. Tá? Então a unidade do primeiro coeficiente de flexibilidade desse caso é radiano, porque é a rotação, dividido pela unidade do hiperestático. Já o outro é metro, porque é o deslocamento, dividido pela unidade do hiperestático. Analogamente, no caso 2 da solução deste problema pelo método das forças, nós vamos isolar o efeito do hiperestático x2, considerando um valor unitário para o x2 e colocando a incógnita em evidência. Tá? O que nós temos aqui, então, agora é o isolamento do hiperestático x2 com valor unitário aqui dentro do colchete. Isso é uma força aplicada horizontal na direção da incógnita, que é a reação horizontal HB, que é o x2, e isso vai provocar uma configuração deformada no modelo, que está indicada aqui esquematicamente, nessa cor vermelha. Obviamente também está mostrado de uma forma exagerada a escala de deslocamentos, para que a gente possa visualizar. E aqui a gente vê que a condição de compatibilidade de rotação no apoio A está sendo violada, e esse é justamente o coeficiente de flexibilidade delta 1,2, e também a condição de compatibilidade de deslocamento horizontal do apoio B está sendo violado, e o valor desse deslocamento é justamente o segundo coeficiente de flexibilidade deste caso. Tá? Os valores dos coeficientes de flexibilidade estão indicados aqui, e a gente vê que o delta 1,2 tem um sentido horário, por isso que ele é negativo, porque a convenção aqui é que ele é contrário à direção do hiperestático x1, que foi adotado, x1 igual a 1, que foi adotado no caso 1, e o coeficiente delta 2,2 é positivo. Mais uma vez, as unidades dos coeficientes de flexibilidade são as unidades de rotação ou de deslocamento, mas todas as duas divididas pela unidade do hiperestático x2. Tá? Uma coisa também a ser observada é que, embora o coeficiente de flexibilidade delta 1,2 tenha uma interpretação física diferente do delta 2,1, o que é o delta 1,2? É uma rotação provocada por uma força, aqui no caso unitária de x2 igual a 1. E o delta 2,1 é um deslocamento no apoio B provocado pelo hiperestático x1 igual a 1, no caso 1. Embora eles tenham interpretação física diferente, eles têm valores iguais. Isso é demonstrado pelo teorema de
Bethe ou o teorema de Maxwell, que demonstra isso através do princípio dos deslocamentos virtuais. Isso é feito em uma outra ocasião. Também o delta 2,2, que o primeiro e o segundo índice são iguais, o índice I e J, quando são iguais, o coeficiente é positivo, sempre. Tá? Esses valores foram calculados utilizando uma metodologia que a gente vai aprender mais tarde, que é através do princípio das forças virtuais. No caso aqui, a gente vai mostrar no computador, através do F2, como que calcula esses coeficientes de flexibilidade, também os termos de carga do caso zero, no próprio computador. Tá? Mas aqui o importante é a gente entender a metodologia do método das forças. Nós não estamos preocupados agora com o cálculo em si dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade. Nós vamos agora fazer a superposição dos casos 0, 1 e 2, e nós vamos então utilizar esses valores calculados desses coeficientes para restabelecer as condições de compatibilidade do problema. O que eu vou fazer é, através do F2, simular aqueles casos básicos e depois nós vamos ver a superposição deles todos. Tá? Então, a criação do caso 0, eu vou, para limpar a figura, eu vou eliminar aqui as linhas de cota, tá? Vou enquadrar aqui o modelo para que a gente possa ver melhor. Tá? E eu vou transformar esse apoio aqui em gaste no apoio do segundo gênero. No F2 é muito simples, a gente simplesmente vem aqui e especifica que eu quero um apoio que não restringe a reação, a rotação nesse ponto, nesse apoio. Tá? Então eu coloquei fixo no deslocamento horizontal, fixo no deslocamento vertical, x e y, né? E a rotação em torno do eixo que sai do plano, que é o eixo Z, é livre. Então isso aqui é um engaste, é um apoio de segundo gênero. Esse apoio aqui já é um apoio que vai ser transformado num apoio de primeiro gênero. A diferença entre o apoio do segundo gênero e primeiro gênero é que no primeiro gênero não existe impedimento ao deslocamento horizontal. E aí eu vou aqui no F2 aplicar isso. Eu vou salvar isso aqui com outro nome, só uma questão de... Isso aqui, então, vai ser o caso 0 do problema. Eu vou dar o nome caso 1 aqui, só para a gente guardar no arquivo, nem precisaria fazer isso. E agora nós estamos vendo que esse modelo é o sistema principal no caso 0. Isso aqui, na verdade, é o caso 0. Deixa eu salvar com outro nome. Como eu salvei lá para ficar igual lá. Caso 0. E então eu tenho a configuração deformada do modelo, estou vendo exatamente o que está sendo violado. Aí eu vou, para mim não há necessidade da gente mostrar as reações de apoio, eu vou desligá-las aqui no F2. Tá? O que eu quero é calcular os termos de carga do caso 0. E no F2 é muito fácil, basta eu clicar com o botão da direita do mouse e eu tenho aqui o valor da rotação, que é justamente aquilo que foi mostrado anteriormente. Tá? Então, o valor da rotação é 13,64 vezes 10 menos 2 radianos. Tá? E nesse caso aqui eu tenho o 10 menos 3. Né? Então, aqui eu tenho o deslocamento horizontal, que é esse 115,2 vezes 10 a menos 3 metros, que a gente mostrou já anteriormente. Isso aqui, no caso, foi calculado pelo F2, mas a gente calcula quando a gente resolve manualmente, utilizando o princípio das forças virtuais. Eu tenho, então, agora, eu vou criar, então, o caso 1 unitário. Para eu criar o caso 1 unitário, eu tenho que retirar as cargas. As cargas não atuam. No F2, retirar carga, simplesmente eu venho aqui, aponto no nó que tem a carga e retiro ela. Tá? A mesma coisa com a carga uniforme distribuída. No caso, a carga só aparece no caso 0. No caso 1, eu vou ter o hiperestático x1 e no caso 2 eu vou ter o hiperestático x2. Então a carga só aparece realmente no caso 0. Essa é a metodologia que a gente viu ali do método das forças. Retirei a carga e vou aplicar aqui então uma força, um momento que vai ser o hiperestático x1 unitário. Então x1 é unitário, eu dou o nome que eu quiser, eu preciso dar um nome para poder identificar, e esse é um momento com valor unitário,
tá? E que eu vou aplicar nesse nó. Aqui no F2, aplicar é simplesmente clicar o botão de aplicar e está lá o momento. Eu vou salvar isso aqui com o nome caso 1, para que a gente possa, se quiser, identificar depois. Tá? Então, e a solução disso me dá aqui uma elástica, uma configuração deformada, que é chamada de elástica, igual àquela que a gente desenhou no quadro. Tá? Então, eu posso consultar os valores dos coeficientes de flexibilidade, que são a rotação e o deslocamento dos vínculos eliminados provocados pelo hiperestático x1 com valor unitário. Então, se eu clicar aqui, eu consigo obter o delta 1, e foi assim que daí que eu calculei aqueles valores que foram mostrados. A única coisa é que o F2 não sabe que a gente está fazendo simulação do método das forças, então a unidade é radiano, mas a gente sabe que o coeficiente de flexibilidade é a unidade de rotação, nesse caso, dividido pela unidade do hiperestático, que é quilonewton metro, que é momento. O outro coeficiente de flexibilidade, o delta 2,1, eu clico com o botão da direita do mouse nesse ponto, e no nó da direita, e aí eu tenho o valor do deslocamento que me interessa, que é o deslocamento horizontal. Nesse nó tem rotação, sempre teve, porque na estrutura original não existia impedimento de rotação, mas o que a gente está interessado são os deslocamentos e rotações nas direções dos vínculos rompidos. Esse daqui é o delta 2,1 e o outro, a rotação no outro ponto é o delta 1,1. Para eu criar o caso 2, o que eu tenho que fazer é eliminar o momento que foi aplicado aqui nesse nó. Tá? Então eu vou eliminar isso, simplesmente apertando o botão de eliminar, aqui no F2, eliminei a carga, e vou adicionar aqui uma nova carga, que é o momento x2, o hiperestático x2 com valor unitário. E eu tenho, então, essa força que eu vou aplicar com um valor unitário. E eu vou salvar isso aqui como caso 2, só para, se a gente quiser identificar depois, salvar, recuperar isso, nem precisaria estar salvando todos esses casos. E vou obter a configuração deformada do modelo. Aí eu tenho, então, aquele desenho que a gente já tinha feito, é o que o F2 está sendo usado para medir aquelas coeficientes de flexibilidade. A rotação nesse ponto é esse valor aqui, que a gente anotou. De novo, o F2 está mostrando isso aqui em radiano, mas é radiano dividido por quilonewton, porque a unidade do hiperestático é quilonewton. E aqui eu tenho o delta 2,2, que é esse deslocamento, que é calculado aqui na direita, no apoio da direita. Após a determinação dos valores dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade, nós vamos então finalizar o problema restabelecendo as condições de compatibilidade que foram violadas na criação do sistema principal. Vocês lembram então que a gente eliminou 2 vínculos da estrutura hiperestática original para chegar na estrutura isostática auxiliar, que é o sistema principal. Os vínculos que foram eliminados foram a imposição da rotação nula no apoio A, que é o engaste, e a imposição do deslocamento horizontal no apoio B. Tá? O que nós vamos fazer agora é justamente restabelecer essas condições de compatibilidade. Então a estrutura original tem esses vínculos impostos e nós vamos utilizar agora a superposição dos casos básicos para restabelecer esses 2 vínculos que foram eliminados. Nós vamos ter a superposição do caso 0, do caso 1 e do caso 2, que estão esquematicamente mostrados aqui. O caso 0, então, nós temos a solicitação externa isolada no sistema principal, nós temos então os termos de carga que foram calculados, que são a rotação e o deslocamento nas direções dos vínculos eliminados. No caso 1, nós temos tudo em função do hiperestático x1, mas do lado de fora nós temos multiplicado, colocado em evidência, então o x1, do lado de fora a gente tem o valor da incógnita. Tá? E aparecem aqui os coeficientes de flexibilidade. A mesma coisa para o caso 2. Tá? E agora, na superposição desses 3 casos, o que eu vou fazer para impor a condição de compatibilidade, que a rotação no apoio A é igual a 0, eu vou somar o valor da rotação
no caso 0, com o valor da rotação no caso 1, com o valor da rotação no caso 2. Lembrando que o delta 1, o coeficiente de flexibilidade aqui, ele é para um valor unitário de x1. Então, na verdade, o efeito da rotação final do caso 1 é delta 1 vezes x1. E é o que a gente tem aqui. Eu tenho somando delta 1 mais delta 1 0 mais delta 1 vezes x1 mais delta 1 2 vezes x2. Até por isso que a gente vê por que a unidade do coeficiente de flexibilidade é a unidade de rotação, no caso radiano, ou unidade de deslocamento, que é em metros, dividida pela unidade do hiperestático que ele vai multiplicar, porque eu só posso somar radiano com radiano. Então o produto delta1 vezes x1 e o produto delta1 2 vezes x2 tem que ser em radiano. Então é por causa disso que o coeficiente de flexibilidade sempre corresponde ao valor da rotação, do deslocamento, dividido pelo valor do hiperestático, pela unidade do hiperestático. Isso mostra claramente qual é a metodologia do método das forças. Nós vamos ter duas condições de compatibilidade, uma impondo a rotação nula no apoio A e a outra impondo o deslocamento nulo no apoio B, deslocamento horizontal. Esse é um sistema de equações de compatibilidade que tem como incógnitas momento x1 e força x2. É chamado método das forças, porque as incógnitas são forças ou momentos. Também é chamado método da compatibilidade, porque as equações finais são equações de compatibilidade. A solução desse sistema de equações duas equações a duas incógnitas me determina, então, o valor dos hiperestáticos x1 e x2, que é o que nós gostaríamos de determinar. O problema não acaba aqui. Nós temos ainda que determinar os diagramas de esforços do problema. Eu vou só mostrar isso simplificadamente, porque essa questão é uma questão que vai ser tratada ao longo de várias outras aulas. Após a determinação dos valores das incógnitas, dos hiperestáticos, pelo sistema de equações de compatibilidade, ainda precisamos determinar os esforços internos do modelo. Nós vamos mostrar aqui diagramas de esforços internos. Eu estou aqui esquematicamente mostrando o que vai ser feito para determinar esse diagrama de esforços internos. Nós vamos utilizar a própria superposição dos casos básicos para fazer isso. Nós vamos fazer isso porque, para determinar os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade, nós já teríamos determinado os esforços internos nos casos básicos. Tá? Os esforços internos dos casos básicos são esforço normal, no caso 0, é o N0, o esforço cortante no caso 0 é o Q0 e o momento fletor no caso 0 é o M0. A mesma coisa para os esforços internos do caso 1 e do caso 2, sendo que N1, Q1 e M1 são para o hiperestático x1 igual a 1, ou seja, dentro daqui do colchete. E N2, M2 e Q2 são os esforços internos do caso 2 para x2 igual a 1. Então nós vamos utilizar a própria superposição de efeitos para determinar os esforços finais e agora nós já temos os valores dos hiperestáticos. Então essa composição é feita como passo final da determinação dos esforços internos do problema. Isso não vai ser feito para esse exemplo, nós vamos ter outros exemplos em que a gente vai mostrar essa superposição e a determinação dos esforços internos em cada um dos casos básicos. Eu usei aqui o F2 para calcular para mim os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade. Também para demonstrar, através de uma superposição que já foi previamente feita, eu tenho aqui dois modelos no F2, sendo que o modelo que eu tenho aqui é o modelo hiperestático original, com engaste e apoio segundo gênero, e aqui eu tenho o sistema principal, em que eu fiz um carregamento, que é a superposição de todos os carregamentos, mas colocando os valores finais dos hiperestáticos que nós determinamos através da solução do sistema de equações de compatibilidade. Você vê que eu apliquei um momento nesse nó com o valor final do hiperestático x1, que é positivo, ou seja, no sentido anti-horário, e aqui eu apliquei o valor final do hiperestático x2, que é uma força com valor menos 17,29, ou seja, no sentido contrário ao eixo x. Esse sinal de menos significa isso. Quando eu vou só diminuir aqui, para a gente poder ver a configuração deformada, eu vou no F2 desenhar a configuração deformada e vocês estão vendo que
é exatamente igual à estrutura original da estrutura isostática, aqui no caso, mas com os valores de momento e força aplicado iguais aos valores das reações de apoio da estrutura original. É isso que nós estamos fazendo no método das forças. Nós estamos superpondo a solicitação externa, o carregamento aplicado, com os hiperestáticos e obtendo a resposta do problema. Eu vou aqui desenhar também, tirar o desenho da carga e também o desenho das reações, só para mostrar outros diagramas. Por exemplo, posso obter aqui o diagrama N1, que é o esforço, a força axial, tá? Ou o esforço cortante, que é essa força shear force, que é o cortante. Então eu tenho os diagramas, todos eles estão sendo obtidos por superposição aqui, no caso em que tenho a estrutura isostática. Vocês estão vendo que é absolutamente os mesmos valores que a gente obtém de esforços. Aqui tem só uma diferençazinha na última casa decimal, porque o valor aplicado não teve a mesma precisão que o F2 está usando internamente. Essencialmente, então, essa é o método das forças, e o F2 foi utilizado para fazer uma demonstração, uma simulação do método das forças, em que os coeficientes de flexibilidade e os termos de carga foram calculados pelo programa, e no caso prático, o que a gente faz é calcular isso manualmente ou não. Na verdade, a gente sempre vai calcular com o computador, já que ele existe disponível. O que a gente está mostrando aqui é só como é que essas coisas são calculadas internamente pelo programa.